Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de ciências. Antes nós vamos fazer uma oração, tá bom? Vocês estão bem? Estão animados para o dia de hoje, para mais algumas aulinhas? Claro que estão, né? Porque vocês são muito espertos, vocês gostam de aprender. Então vamos lá, fechem os olhinhos. Querido Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida, obrigada pela saúde, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos acordou hoje e estamos bem. Esteja conosco durante essa aula para aprendermos bastante, nos ajude também a passar esse conhecimento adiante para algumas pessoas que precisam. Esteja conosco e com as pessoas que nós amamos, em nome do amor de Jesus. Amém. Vamos lá? Muito bem. Olha só com a Pro. Página 165 da apostila de ciências, tá? Nós estávamos falando ali sobre, nós estamos no capítulo da reprodução humana, nós falamos sobre os órgãos reprodutores masculinos e femininos, né? Sobre o sistema genital, né? Que tem diferença ali, o sistema urinário, o sistema digestório, todos esses sistemas eles são iguais, tanto no homem quanto na mulher, mas o sistema genital ele tem diferenças. O homem é de uma forma e a mulher é de outra, tá? Então é importante que vocês conheçam essas diferenças, tá bom? Do corpo humano. Muito bem. Agora, nós aprendemos também sobre a fecundação e sobre a gravidez. Nós falamos sobre isso também. Lá do encontro das células reprodutoras femininas, né, que é ali o ovário, o encontro com as células reprodutoras masculinas, que são os espermatozoides. Quando o espermatozoide consegue penetrar no óvulo, acontece a fecundação. E nessa fecundação, esse óvulo fecundado ele é chamado de zigoto. Vocês aprenderam tudo isso. Aí ele vai em direção ao útero e fica lá, né, se desenvolvendo. E durante ali os primeiros períodos, no primeiro período ali, ele é chamado de embrião. Depois, quando ele começa a ter um aspecto mais humano, esqueleto e tudo mais começa a desenvolver, ele é chamado de feto. Então, tudo isso vocês aprenderam já na última aula, certo? Muito bem. Então, agora nessa aula, nós vamos falar ali na página 165, nós vamos começar falando no Você Sabia ali, ó. Vamos lá com a Pro. Menstruação. Durante aproximadamente 28 dias, o útero se prepara para receber um óvulo fecundado e iniciar a gestação. Então, aquele óvulo fecundado, que é o zigoto, o útero ele se prepara para receber esse óvulo, tá bom? Durante aproximadamente 28 dias. Nesse período, as paredes uterinas internas ficam cobertas por um tecido rico em vasos sanguíneos. Então, nesse período, essas paredes internas ali do útero, elas ficam ali cobertas por um tecido rico em vasos sanguíneos, tá bom? Quando não há fecundação, o óvulo morre e todo o revestimento do útero é eliminado. Então, esse revestimento que ali é coberto por vasos sanguíneos, quando o óvulo não é fecundado, ele morre, certo? E todo esse revestimento do útero, ele é eliminado pela vagina com um pouco de sangue, porque esses vasos sanguíneos estão ali, né? Esse sangramento é chamado de menstruação. Ao longo do período menstrual, que pode durar alguns dias, as mulheres protegem suas roupas utilizando absorventes higiênicos. Enquanto estão grávidas, elas não menstruam. A primeira menstruação, conhecida como menarca, determina o início da puberdade nas meninas. Então, geralmente ali na pré-adolescência, ali quando está começando a puberdade, as meninas passam por essa mudança, tá? Que eles chamam de menarca, que é essa primeira menstruação, tá bom? Isso marca o início da puberdade, tá bom? Para as meninas. É algo normal, não precisa ter vergonha, é algo do corpo humano que acontece, não tem nada de nossa, credo, não posso falar disso, que horror, eu tenho que esconder, que não sei o que. Não, gente, é normal, é algo do corpo humano que acontece com todas as meninas, não tem nada de diferente aí, tá bom? É algo normal, tá? Então a menstruação é algo normal para as meninas, acontece aí todo mês, acontece esse período, tá bom? E olha lá, vejam lá, a preparação para a ovulação, a ovulação acontecendo, o óvulo não fecundado, e aí ele chega no útero, ele não está fecundado,
acontece que como não precisa mais ter o útero ali protegido, essa camadinha ali, ela se dissolve e ela é eliminada pela vagina e acontece sangramento porque tem vasos sanguíneos, né? Nesse revestimento tinha ali a questão do sangue, por isso que acontece, tá? Muito bem. 4. Assinale V para verdadeiro ou F para falso nas seguintes afirmações. Havendo informações erradas, corrija-as em seu caderno, tornando-as corretas. Então, olha só, nós vamos ver aqui o que é falso, o que é verdadeiro. As que forem falsas, vocês vão pegar o caderninho ali de ciências e vão anotar lá o dia de hoje, vão colocar ali no dia de hoje, né, ciências, coloquem a página que é 165, exercício 4, e aí vocês vão colocar, se a letra A for falsa, vocês vão colocar a letra A e transformá-la em verdadeira, tá bom? Combinado? Vamos lá. Letra A. Os espermatozoides fecundam os óvulos ao encontrá-los no útero. Então, o espermatozoide, ele fecunda o óvulo já ali no útero. É verdade? Não, é falso. Os espermatozoides, eles fecundam o óvulo nas tubas uterinas. Lembra? O óvulo está lá nas tubas uterinas e aí vem o espermatozoide e fecunda os óvulos ali. Só depois os óvulos, o óvulo, né, que é um só depois o óvulo vai para o útero, tá bom? Então não acontece no útero já, tá? São nas tubas uterinas, tá bom? Certo? Vamos lá. B. A fecundação humana é interna, isto é, ocorre dentro do corpo da mulher. Tá certo? E isso ocorre dentro do corpo da mulher, nas tubas uterinas. Essa fecundação acontece lá, que é o encontro do espermatozoide, que é o órgão reprodutor masculino, com o óvulo, que é o órgão, que é a célula, aliás. A célula reprodutora feminina, que é o óvulo, se encontra com a célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, e acontece a fecundação dentro das tubas uterinas, que é dentro do corpo da mulher. Então, é um processo interno, tá bom? Vamos lá. C. O óvulo fecundado é chamado de zigoto. Isso, muito bem. Quando acontece esse encontro, o óvulo é fecundado e ele passa a ser chamado de zigoto após essa fecundação, tá bom? D. O embrião tem a aparência de um ser humano. Falso. Não, o embrião não apresenta a forma humana, é o feto que apresenta já a forma humana, tá bom? Então, essa daí está falsa. Então, corrijam lá. Coloquem a expressão certa, né, a frase certa no caderno, tá bom? Então, não, o embrião não apresenta a forma humana, é o feto que apresenta, tá? Letra E. A menstruação mostra que ocorreu fecundação e que a mulher está grávida. Não. A menstruação ocorre quando não houve fecundação. E aí as paredes o que reveste ali as paredes do útero, que estava preparando o útero para receber o bebê, elas são eliminadas, porque não aconteceu a fecundação. O óvulo morre e esse revestimento ali da parede interna do útero, ele se desfaz e é eliminado pela vagina, que é a questão da menstruação. Então, está falsa, tá bom? Muito bem. Gestação e nascimento. Vamos lá. O pequeno óvulo foi fecundado e se fixou na parede do útero. Ele é menor que um grão de areia e vai se desenvolver no interior do corpo da mãe ao longo de aproximadamente 9 meses. O período em que o embrião se desenvolve no útero recebe o nome de gestação ou gravidez. Então, o que é a gestação ou gravidez? Isso é o período que o óvulo se desenvolve dentro do útero da mãe, tá bom? Nessa fase, tanto a mãe quanto o feto passam por grandes transformações. Conforme vai crescendo, ele precisa de mais espaço. E isso não representa um problema, pois as paredes do útero são bem elásticas e se distendem à medida que o bebê fica maior. Então, o útero vai crescendo, tá? Olha só como que Deus é maravilhoso e fez tudo muito perfeito. Página 166.
Desenvolvimento do feto. Olha lá que legal! Então nós temos ali, ó, 4 semanas, que é o primeiro mês, e vai indo lá, ó, 2 meses, 3 meses, até o 9º mês. Aí eles colocam ali em semanas, tá? Porque às vezes a gente fica confuso, né? Alguém pergunta, de quanto tempo você tá? Eu tô de 22 semanas. Aí você fica... tô confusa, o que é 22 semanas? Me fala em meses que eu fico mais tranquila, que ali são 5 meses. Então, a gestação, ela é contada em semanas, mas ela é contada também em meses, tá bom? É mais em semanas agora. Então, assim, 40 semanas, mas tem gente que nasce com um pouquinho mais, outros com um pouquinho menos, depende, tá bom? Da formação do bebê, do corpo da mãe, tudo que acontece, né? Então, olhem lá como que a barriga vai crescendo, porque o músculo, né, o útero, ele vai se distendendo, ele vai crescendo, aumentando para caber o bebê ali dentro, tá? Olha lá o bebê, que bonitinho. Olha ali o feto ali embaixo. Vamos conversar sobre, olha lá. O feto cresce dentro de uma bolsa cheia de líquido. Essa substância, denominada líquido amniótico, protege o bebê contra a desidratação, batidas e pancadas. Então, às vezes, quando a mãe tem uma queda, é muito complicado, por isso que as grávidas têm que tomar um certo cuidado. Mas uma pancada, alguma coisa acontece, esse bebê não está apenas no útero lá jogado, não. Ele também está envolto por um líquido, tá bom? Que é esse líquido que chama, é uma bolsa que dentro tem um líquido, e esse líquido se chama líquido amniótico. E ele protege o bebê contra a desidratação e essas pancadas, ou uma coisa que venha acontecer, tá bom? O oxigênio e o alimento são recebidos por meio da placenta, um órgão especial ligado ao feto pelo cordão umbilical. Então a placenta é esse órgão especial que ele é ligado ao feto pelo cordão umbilical, e tudo vai passando para ele, o oxigênio e o alimento, tá bom? Por esse cordão. Durante o parto, esse cordão é cortado pelo médico ou pela parteira, os quais deixam apenas uma pequena ponta que seca e cai após alguns dias, restando então uma cicatriz para o resto da vida, o umbigo. Então é isso, seu umbigo é onde estava ali o seu cordão umbilical, onde tinha essa ligação, né, ali com o que você se alimentava, com a placenta, né, ali que a sua mãe estava trazendo para você, né? E o oxigênio também, né? Então, esse é o cordão umbilical. E depois de um tempo, quando o bebê nasce, é cortado esse cordão, porque ele não precisa mais disso para se alimentar, né? E fica um pedacinho para fora, para depois ele cai e fica a cicatriz, que é o umbigo, tá bom? A placenta liga o bebê à mãe. Isso significa que o oxigênio que a gestante respira viaja pelo sistema cardiovascular, que é o sangue, até chegar a esse órgão, a placenta. Atravessa-o e chega ao feto pelo cordão umbilical. Olha que perfeição! Os nutrientes que a mãe ingere ao se alimentar passam para o bebê através da placenta. Contudo, as excretas produzidas pelo bebê são enviadas ao sangue da mãe e eliminadas por ela. Então, olha só, o que o bebê elimina, as excretas que ele elimina, que é o lixo celular, que vocês já sabem, já aprenderam, essas excretas são devolvidas, são levadas ali para o sangue da mãe, e é a mãe que faz essa eliminação das excretas do bebê. Então, olha que sistema perfeito que Deus criou. Olha lá, nós temos o feto ali, ó, dentro, tá vendo? Nós temos o útero, olha lá, a placenta, que é a que faz essa ligação, e o cordão umbilical. Muito bem? Super legal, né, pessoal? Olha só, na página 167 nós temos esse caça-palavras, e a Pro vai deixar esse caça-palavras para vocês fazerem em casa, tá bom? Então vai ficar de tarefinha para vocês, mas tá super fácil, vocês vão tirar de letra. Você sabia? Cuidados durante a gravidez. Atualmente, médicos e cientistas sabem que as futuras mamães devem ter certos cuidados ao longo da gravidez, já que a condição de saúde delas afeta também a dos bebês, porque eles estão ali ligados, né? Vimos que os nutrientes ingeridos pelas gestantes são transferidos para os fetos através do cordão umbilical.
Portanto, elas devem se alimentar de modo saudável e evitar o consumo de substâncias prejudiciais, como as que estão presentes nas bebidas alcoólicas e no cigarro. A Bíblia relata uma interessante história que aconteceu há mais de 3.000 anos. Certo dia, um anjo apareceu para a esposa de Manoá, trazendo uma boa notícia. Ela daria à luz um filho. Em seguida, o anjo advertiu: não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Ao fim do período de gravidez, nasceu Sansão, um bebê forte e saudável, que anos depois cumpriu uma missão especial dada por Deus. Perceba que as escrituras sagradas já ressaltam a necessidade de atenção especial ao longo da gestação, desde muito antes que da ciência começar a pesquisar a respeito desse assunto. Na página 243, você encontrará um encarte contendo os principais cuidados necessários durante a gravidez. Destaque-o e entregue-o a uma gestante que você conheça. Olha que legal, então vão lá na página 243, pegue esse encarte aí, certo? Destaque esse encarte e dê para alguém que está grávida, para vocês falarem um pouquinho de alguns cuidados. Olha só, isso é muito sério, tá bom? Existem várias síndromes e problemas que são causados no bebê, no feto, por conta dessas substâncias. Então, por exemplo, tem a síndrome do alcoolismo fetal, que é o quê? Quando a mãe ingere álcool durante a gravidez. Isso afeta o bebê e ele tem essa síndrome. E ele cresce e tem diversos problemas por conta disso, tá? Então, por isso a mamãe tem que evitar, não pode acontecer. A bebida alcoólica, nós seres humanos precisamos evitar, porque é algo que faz mal para a nossa saúde, nos prejudica demais, tá? Então, o certo é não consumir essas bebidas. Mas quando essa pessoa já consome de alguma forma e ela está grávida, isso não pode acontecer. Até mesmo o uso de refrigerantes, né? Porque o refrigerante tem um alto teor de açúcar e para o bebê o açúcar é como se fosse álcool, tá bom? São muitas coisas muito complexas que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a pessoa está grávida, esse cuidado é redobrado. Nós, como seres humanos, nós que seja sendo gestante ou não, já temos que ter cuidado com a nossa alimentação. Quem dirá a pessoa que está ali gerando uma nova vida, certo? Então, se você tem alguma pessoa grávida na família, um gestante, converse sempre com muito amor, certo? Sempre com muito amor, com muito respeito, respeitando a pessoa, porque a gente tem escolhas, né? As pessoas têm escolhas, mas fale sobre isso, né? Fale, olha, eu estou estudando, minha professora conversou lá na aula de ciências e nós vimos sobre alguns cuidados que precisam ser tomados na gravidez e tudo mais. E converse, tá bom? Porque vocês têm o conhecimento agora. Então, vocês podem passar esse conhecimento adiante, tá bom? Meus amores, um super, super, super beijo para vocês e até a próxima aula.